Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Neiran Boaz e aqui vai uma dica de língua portuguesa. A palavra pneumoultramicroscópico sílico vulcano coniótico é a maior palavra da nossa língua portuguesa. Olá pessoal, eu sou o Guilherme e na minha opinião, a palavra que eu acho mais chique assim da língua portuguesa é ostracizar, que significa excluir. E aí galera, eu sou o Gabriel Pavese e a palavra que eu menos gosto da língua portuguesa é padrasto. Como? Padrasto. Eu aprendi a falar para esse podcast. Seja bem-vindo ao segundo episódio do CND Talk. E Gui, você sabe me dizer por que começamos nosso podcast falando sobre curiosidades sobre língua portuguesa? Ó, Neiran, hoje nós começamos esse segundo episódio do ND Talk sobre língua portuguesa porque vamos conversar com uma pessoa que é professora de língua portuguesa, ama viajar, é cantora, escritora, atriz, faz de tudo e esteve longe do colégio no último ano. Seja bem-vinda, Fabi Anjos. Seja bem-vinda, Fabi. Aê, uma salva de palmas. Obrigada, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui e ver que esse projeto super decolou. Tava lembrando quando vocês me mandaram um roteiro de quando ele nasceu, né, Neiran? Uhum. Na verdade, lá atrás, em 2011, começou um projeto envolvendo TV e rádio. E aí, em 2013, 14 mais ou menos, a gente inaugurou esse curso de mídias. E aí, eu fico muito feliz de estar vendo que ele tá, sabe, alçando voos. Assim. Sim. Obrigada por terem me chamado. Ah, e uma curiosidade, Fabi. Quando a gente pensou em trazer pessoas pra cá, o seu nome foi o primeiro, assim. Foi, gente? Nossa! Foi. Que De bom. convidados. Que bom. Fico muito feliz. A gente só não fala os outros porque senão vai trazer spoiler. É verdade. Vão ter convidados muito bons aqui. Gente, só tem uma coisinha, olha só. Antes da gente começar, tem um jogo que eu quero passar para vocês, que é um jogo de quebra-gelo, tá? Eu vou explicar as regras. Para quem tá escutando agora, o Gabi não sabe que vai participar, mas ele vai participar também junto com a Fabi desse jogo. E ele não sabe a regra do jogo, tá? O nome do jogo é Sou Fluente em Português? Já esperava. Adorei. Será? Olha só, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês dois e vocês vão ter que me dizer qual é a resposta certa. Eu vou dar 3 opções para cada pergunta, combinado? A gente Lascou. responde junto? Não, vai ser cada um responder no seu tá. tempo, tá? E eu vou anotar aqui quem que vai fazendo mais pontos. Na verdade, o Gui, você vai ser nosso juiz, tá? Você vai anotando aí quem que vai fazer mais pontos, combinado? Bora, Gabriel! Bora. Primeira pergunta. Façam suas apostas. Fabi, Gabi, qual a palavra mais utilizada para atender telefone em Portugal? Opção A, olá. Opção B, aqui. E opção C, estou. Vamos começar por Fabi, vai, você é a nossa convidada. Acho que aqui, com sotaque de Portugal. Aqui. Aqui. E você, Gabi? Estou. Estou. Depois não queria eu que agora, que eu não quis fugir do português. Alguém acertou aí, viu? Será que foi a Fabi que dá aula de português ou será que foi o Gabi? Nenhum dos dois Que de é um mero Portugal. Pois, Mano. pois. Ora, pois. A resposta certa é estou. Meu Olha esse Deus. Gabriel. Eu tentei imaginar como que eles atendem o telefone lá, né? Tipo, estou. Estou o quê? Triste Estou aqui. feliz? Não estou aqui, estou. Pergunta 2, vamos lá. Cadê nosso... Qual o significado da expressão descalçar esta bota em português de Portugal? A. Resolver um problema. B. Tirar o chinelo. Ou C. Fazer comida. Vai, Fabi. Descalçar esta A bota. letra A, eu acho. Letra A. É. Resolver um problema? Aham. E você, Gabi? Antes das alternativas, eu já tava pensando em resolver um problema também. Resolver um problema também? Os dois acertaram. Resolver o problema. Ah! Resolveu ponto pro Gabriel. Fica a dica aí, pessoal da figura de linguagem. E um Fazer uma pontinho redação em Portugal. pra Fabi. É. Vamos sair um pouco de Portugal e voar para outro país agora. Angola. Isso mesmo, Eu Angola. acertei. mesmo? Um ponto pra mim. Um ponto pro Gui. Em Angola, usa-se muito a expressão espetou uma prega. Essa expressão é equivalente a letra A, quebrou algo. B, passar uma rasteira. Ou C, alguém que se veste bem. Espetou uma prega. C. C, alguém que se veste bem? É. Tipo assim, você tá vestido, colocou uma roupa bonita. Nossa, Fabi, você espetou uma prega. É. Nossa. Sei, e você, Gabi? Eu acho que é A. Ah, quebrou algo? É. E aí, Gui, será que eles acertaram?
Não sei, eu acho que Angolano conseguiu superar o Portugal nas questões de significados. Eles superaram tanto que significa passar uma rasteira. Sabe? Ninguém acertou. Ninguém acertou. Nossa. No futebol, quando alguém dá uma rasteira em outro. Faz sentido, esse- né? Agora a gente vem pro Brasil. Tá, isso eu sei. Brasil. Agora é pra saber. Eu peguei uma expressão que é do meu estado, do Maranhão. Maranhense? Eu sou Não maranhense. sabia, você é de São Luís? Não, sou do interior do Maranhão. A pergunta é: no Maranhão usa-se bastante a palavra gaiato. É uma palavra, né? Não é nem uma expressão. O que significa? Um indivíduo alegre, um indivíduo triste, B, ou C, um músico. Vai, Fabi. Gaiato. Eu posso falar assim: o Guilherme é muito gaiato. Eu chutaria a letra A, que eu nunca ouvi isso. E você, imagino Gato? que pela dica, acho que é A também. Ah, Ah, obrigado por me chamar de alegre. é isso mesmo. Isso não é triste. Acertamos? Gaiato é isso mesmo. Gaiato. Ah, mais uma! Ponto pra Fabi, ponto pro Gabriel. Gabriel tá na Sim. frente. O Pavese tá ganhando de 3-2. É. Não, teve uma que a Fabi... Ah, não. Tá a dando, rasteira, tá né? Você acertou dando a primeira. zebra, hein, Pavese? A gente usa muito gaiato e às vezes até, tipo, a gente fala assim, ah, a pessoa tá fazendo gaiatice. Tipo assim, tá sendo engraçado, sabe? Alguma coisa assim, nesse sentido. Palhaçada. Gostei. Palhaçada, é. Uma outra aqui também utilizada no Nordeste em geral. Significado de morgado. Morgado. A, desanimado. B, amargo. Ou C, satisfeito. Já ouvi falar, mas não sei. Eu também já ouvi falar. Eu acho que tá morgado, tá meio preguiçoso, meio... E Eu você? chutaria A. Eu acho que pra... Quais são as opções? Eu acho que tô em dúvida nas minhas opções. A é desanimado. B, amargo. Ou C, satisfeito. Lembra que é a última, hein? Essa é decisiva. Eu acho que pra diferenciar eu vou de B. De B? Não é possível. Até colocar aqui os pontinhos já. Quem acertou? A Fabi acertou. Temos E deu empate. Deu Mais empate. um, mais um. É, pois Faz Vai uma ser de você. empate aí. Eu tenho que Eita, criar filho. uma aí. E agora? Eu não tinha se preparado uma Eu dica. tenho uma de improviso aqui, se quiser. Quem fala pneumotor microscópico subconvulcando caniótico melhor. Não, Ah, aí aí é fica complicado. fácil. Eu tenho uma de porque o Gabriel desempate já aqui. ensaiou. Vai. Vocês vão ter que falar a palavra hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Ah, eu entregaria os pontos. Hipopotomonstrosesquiopedáfila. Fobia. Já não foi, agora vamos pra Ah, mas não dá pra Não, ler. vai. Mais uma pleno, vai, Fabi. Não, eu podia ler também, né? Pode. Vamos lá, Fabi. Vai rápido. Pronto. Não treinei? Hã? Quer dizer, não posso treinar? Vai, treina uma. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Vai, Pavés, treina uma. Caraca. Hipopotomonstro Hipopotomonstro Hipopoto... Sinto muito que acabou o tempo. Então vamos lá. Muito difícil. A Fabi ganhou. Fabi, fala aí. Nossa, Cena. hipopotomonstrosesquipedafilopia. Hipopotomonstro esquilacenofobia. Quem chegou mais perto foi a Fabi. Então, pausa pra Nossa, Fabi. mas você foi Fabi, pau a pau, ó, gente. Fabi ganhou nosso game, certo? Então Mas Fabi virou. apertado, hein, Gabriel? Também, Por quem um- tem ótimos professores de português, né, nessa vida, junto com o meu time de português maravilhoso nessa É escola, isso mesmo. tem que Podia bater de frente. bater de frente. E aí, gostaram do jogo? Gostei. Gostaram? Surpreendente. Agora você sabe o que Surpreendente, né? significa. Só pra eu terminar, você sabe o que significa essa palavra? Medo de O quê? Eu também não sei. Vamos Ah, ver que, aqui. que bom. Indica- Hipopótamo perseguindo. Não, parece de hipopótamo, mas indica fobia de pronunciar palavras longas ou complicadas. Principalmente em público por medo de errar. Entendi. E curiosamente, ela é longa e esquisita de falar. É. Mas olha, eu tô com vontade de atender o telefone daqui pra frente, assim, estou. Estou. Mas ninguém mais liga no telefone, todo mundo só se comunica por WhatsApp, né? É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso joguinho. Eu curti. Vamos começar então aqui agora a conversar com a Fabi. E Fabi, a gente vai querer saber tudo, hein? Tá? Pode ser? Vamos lá. Vamos, ó, pra quem tá escutando agora, eles mandaram algumas perguntinhas aqui pra gente pelo Instagram. Depois a gente vai perguntar o que o pessoal mandou. Mas a gente quiser saber um pouco sobre você, sua infância, onde você nasceu, se você tem irmãos, irmãs. Conta pra gente, pra conhecer um pouco da Fabi.
fora daqui do Notre, Fabi é professora de língua portuguesa. A Fabi, uns anos atrás. Maravilha, gente. Bom, nossa, tem algumas coisas que eu não lembro, né? Mas infância, eu acho que... Eu nasci em Campinas, né? Eu nasci em Campinas. E a minha infância foi muito estimulada, sabe? Tipo, eu sempre me jogava pra fazer as atividades, assim, não tinha muito medo. Tipo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Acho que meus pais sempre me estimularam também muito a fazer coisas diferentes. Então, eu fiz muita coisa, gente. Desde pequenininha eu fiz balé, eu fiz sapateado, que é uma dança que eu gosto até hoje. No meio da pandemia também eu voltei a fazer umas aulas de sapateado, comprei sapato de novo. Você ainda lembra? Lembro de várias coisas. Aí eu fiz jazz, daí eu fiz música, fiz teclado. Depois eu fui fazer futsal. Depois eu fiz capoeira. Nossa. Assim, eu não sei dizer na linha do tempo, né? Uhum. Mais ou menos isso. E aí, eu tenho uma irmã, que chama Paula, que tem 2 anos e meio, 2 anos e meio mais nova que eu, Paulinha. E é isso, eu sempre fui muito estimulada e até hoje eu guardo essa coisa da curiosidade por muita coisa. Então, assim, se vocês me derem algum tema, por exemplo, essa palavra que o Guilherme falou, eu vou querer, tipo, vasculhar pessoas que têm fobia de falar palavras complicadas, sabe? Você me dá um negócio na mão, eu vou atrás, eu sou muito curiosa, assim. E eu acho que essa coisa de ter sido estimulada quando criança me deixou desse jeito, bem curiosa. Vou puxar o fio da meada dos cursos e das atividades que eu fiz para falar de uma coisa também que acho que vocês queriam saber, que é com relação à escolha da profissão, né? Lá pelos 13 anos, eu comecei a me apaixonar muito por teatro, muito. E aí foi quando eu entrei no curso de teatro aqui em Campinas, fiz 3 anos de curso de teatro livre, não foi curso profissionalizante nem nada. E aí eu lia muito sobre teatro, assim, lia sobre técnicas teatrais, teóricos do teatro, da improvisação, enfim. E foi um momento que eu me aprofundei muito nessa leitura dessas coisas teatrais. Nesse meio tempo, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, um intercâmbio de high school. Que também 13, 14 anos, por aí. Não, isso daí foi 15, 16. Aí tá. já mais pra frente. Pra que cidade você foi? Eu fui pra uma cidade chamada Salem, no estado do Missouri, bem no centro do país. Coincidentemente é lá onde fica a Mizzou, a faculdade do high school. O estado do Missouri, exatamente. Exatamente, nesse estado. Que inclusive tem excelentes universidades lá, né? Como a própria Mizzou. Sim. E aí, quando eu voltei de lá, eu tava meio desiludida com teatro, assim. Eu fiz lá as matérias que eu podia escolher do high school. Lá eu escolhi teatro. E aí eu não sei porquê, se era por questão da língua. Também não é fácil chegar num país que não é sua língua, que não fala a sua língua materna, né? E você se desenvolver muito quando adolescente. E na época ninguém era super envolvido com inglês quanto é hoje. Você troca ideia com os nossos alunos, assim, né? Com vocês, alunos. E aí vocês já estão super desenvolvidos no inglês. Naquela época, não. Então, eu acho que eu voltei um pouco desiludida com teatro e eu voltei querendo muito prestar jornalismo na faculdade, muito. E aí, eu fiz 2 anos de cursinho. Eu fiz o 3º ano, prestei vestibular, não passei. Porque eu queria passar numa faculdade pública, né? Aí, eu fiz um ano de cursinho. Eu prestei USP, prestei São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Prestei federais, estaduais desses estados. Não. Eu não tinha prestado Unicamp, porque a Unicamp não tinha jornalismo. Na época. Não tem ainda hoje. Não tem? Não. Tem o curso de Midialogia, mas não tem jornalismo. E o Midialogia era o 1º ano do curso. Que eu ia prestar vestibular no 1º ano do curso. O curso era muito novo. Então, eu fiquei meio com medo de não ser, sabe, um curso que ainda estava consolidado e tal. Bom, vou torcer pra daqui uns anos ter, né? Sim, e eu queria sair também da cidade. Eu não queria morar com os meus pais mais, com 18 anos, né? Aí, eu morei um tempo em Belo Horizonte para fazer um cursinho especial para a UFMG, que eu queria também muito concorrer ao vestibular de jornalismo da UFMG. Não passei. Aí, no meu 3º ano de cursinho, eu falei, cara, agora eu acho que eu vou prestar outros cursos parecidos com jornalismo, que eu goste também. E, futuramente, se eu quiser trabalhar nessa área de comunicação e tal, eu faço outros trabalhos além da faculdade. E aí foi o que aconteceu. Eu prestei letras em 2007, que era meu 3º ano de vestibular já, né? Sim. E foi muito bom. Isso é uma dica também para os alunos do ensino médio, gente. Porque, assim, a gente não precisa acertar de primeira, sabe? Às vezes você entra num curso, faz um pouco do curso, não gosta do curso, tudo bem também você sair, normal, né? Sabe? Sair, estuda um pouco de novo, um pouco mais, né? Dependendo do curso que você quer prestar, além daquele que você não gostou.
E presta outro curso, não tem problema, sabe? Você pode transitar, né? Sim. E a gente presta vestibular muito cedo, com 17, 18 anos. E né? na cidade tem muita pressão também já de você, vou fazer a faculdade certa. E acertar. É acertar. Nossa, é horrível. Eu lembro muito dessa época. Também tem família que, tipo, coloca... A família inteira faz medicina, se não vai ser médico. É. Daí Sim, chega... Uma pressão desnecessária, né? Isso. Bom, e aí eu prestei letras. E eu acho que no meu terceiro ano de curso, eu vi um anúncio de um estágio aqui no Notre Dame. Uhum. Tipo um cartazinho, assim, sabe? Sim. Aí eu falei, vou olhar o que é isso aí, né, tal. E aí entrei em contato. E era um momento em que o professor assistente de inglês e a professora assistente de português tinham saído ao mesmo tempo. E eu já dava aula de inglês. Quando eu tinha 18 anos, eu dei aula num curso de idioma. Dei aula por 1 ano. Então, eu já tinha um pouquinho de prática de sala de aula. Foi a sua primeira experiência como professora? Nesse curso de idioma, sim, com 18 anos, né? E aí, eu cheguei aqui, quem me entrevistou foi a professora Sossô, a professora Solange de inglês. A Sossô assistiu minha aula teste. Era um dia que estava super, assim, caótico na escola, várias atividades acontecendo. Ela era a única pessoa que podia assistir. E ela assistiu minha aula teste de inglês e de português junto. Nossa. E aí, eu fui contratada junto para ser assistente de português e inglês. Você entrou em que ano? Em 2011. Nossa, eu entrei em 2011 também. Foi. Eu lembro de você. Só que eu entrei em abril. Você deve ter entrado Eu no entrei começo. Não, eu entrei depois. Foi em novembro Do mesmo ano? do mesmo ano. Olha só. É que eu lembro da Fabi, é que a gente não tinha tanto contato próximo, né? Mas lembro dos eventos que tinha no início do ano que você cantava. Aí que ela sempre cantava, assim, junto com... Quem que vinha com você? Evento da escola mesmo? Evento Olha, de... Tipo sabe, de isso, celebração. Ou se não, a gente tinha uns almoços de comemoração de fim de ano, né? São as festas de fim de ano. Olha, eu já cantei com o Marcelo Sec. Marcelo, professor de música. Isso. É naquele clipe que estavam promovendo alguma coisa. Do Dia das Mães, não era? Isso. Do Dia das Mães também a gente gravou. Então, várias pessoas. O Marcelo, Nossa, quem mais que eu já toquei aqui? Eu tinha um parceiro musical também, que eu vi com ele, que era o Bruno Cabral, que até hoje é super meu amigo, assim. Foi isso, o Cabral. Nossa, Fabi, você tem tanta coisa que agora eu tô lembrando. Aproveitando... Ela também ganhou um concurso, não foi? Um prêmio. Você ganhou um prêmio de samba. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto de cantar tudo, como que surgiu esse negócio de cantar? Então, lembra daqueles 1 milhão de cursos que eu falei que eu tinha feito durante a infância e adolescência? Um desses foi violão. E aí o meu professor de violão me estimulava a cantar. Não sei se alguém faz aqui alguma aula de instrumento musical, mas tem muita gente que toca e tem muita timidez para cantar junto, ou não tem coordenação também para cantar junto, né? E aí ele ficava me estimulando a cantar, e aí, nessa época também, eu escrevi uma letra de música com 15 anos. 13, 14, 15, sei lá. Que era meio revoltosa, assim, sabe? Adolescente, que tá revoltado com os pais e tal. E aí, ele sabendo que eu tinha escrito, ele me motivou a cantar a música. E aí, eu criei a melodia e a harmonia, né? Que é a parte musical. E também a letra. E eu ficava cantando sozinha. Gravei um áudiozinho bem simples, assim, para as pessoas da minha família. Para as pessoas que eu achava que iam gostar. E aí, dali pra frente, as pessoas começaram a me estimular. Então, assim, me colocavam para cantar nas apresentações de fim de ano do violão. Eu mesma, tipo, como eu falei pra vocês, eu tinha escrito uma música, aí eu comecei a escrever outra, e depois outra. Eu mesma me gravava, e aí dava pra algumas pessoas ouvirem, né? Uma roda de amigos, né? Então, mais ou menos que eu era mais tímida com os meus amigos do que com as pessoas da minha família nesse momento, assim. E aí, isso foi 15, 16... eu estudava numa escola, no 3º ano do médio, que teve um concurso de música. E aí o pessoal já tinha sacado que eu escrevia, que eu cantava. Aí falaram, você pode ser a vocalista da nossa banda? Com meus amigos, né? Era o Antônio, o Tonton, o Brunão e o... eram 3 pessoas além de mim na época. Não vou lembrar o terceiro. Todo mundo de Campinas. E aí a gente compôs uma música, eu cantei. E aí eu ganhei o concurso do meu colégio no 3º ano, quando eu tinha 17 anos. E acho que isso também me motivou, sabe? Me deu uma coragem, um gás, pra participar de outras coisas.
Esse festival que eu ganhei, que o Neira tá mencionando, foi em 2012, que é um festival de samba chamado Expo Samba. E aí foi um festival super grande, com patrocínio de um banco na época, nem lembro que banco que era, junto com a TV Globo. Nossa. Sim, foi. e eu já Grande, tava né? trabalhando Então no na Globo, Notri. sim. Aí, essa época foi muito legal, assim. Detalhe, gente, quando você tava ganhando esse prêmio, você já tinha ido pra África. Isso, Olha aí, na olha África aí. do Sul. Que tempo que você arrumou pra fazer tudo isso. E foi tipo assim, a gente se inscreveu pro prêmio, eu não tava achando que a gente ia passar. Minha passagem pro trabalho voluntário na África já tava comprado. A gente passou. Eu fui na primeira eliminatória, aí na segunda a gente conversou com uma colega nossa cantora pra cantar no meu lugar. No dia, essa história é muito épica, Você foi gente. pelo World Packers, No foi dia, isso? Não, eu fui por uma ONG que chama Volunteer Africa. Ah, tá. Através eu de uma fiz agência de outro. Campinas. Eu lembro que você falou a primeira vez sobre isso de voluntariado e eu comecei a pesquisar. Só que eu só fiz depois de muitos anos depois, né? Mas Você chegou a fazer também? eu fiz no Peru. Olha, não sei Mas se eu porque lembrava você disso. tinha falado pra mim lá 300 anos atrás e eu falei assim, nossa, quero fazer um voluntariado. E aí eu fiz antes da pandemia, foi 2019. Foi. Mas assim, demorou, mas eu fiz. É muito legal, são muito transformadoras essas viagens, né? Sim. África E aí do essa- Sul. Então, Foi aí isso? essa história, só pra fechar a coisa que o Neira falou, no dia que eu tava aterrissando do trabalho voluntário, era a final desse concurso, lá em São Paulo. Meu Deus. Então, eu desci em Guarulhos, aí alguém já me buscou. Uhum. Cara, isso foi uma loucura, que eu não sei se, assim, uma loucura, né? São as coisas da vida. Eu cheguei o voo, sabia o horário que eu ia chegar, alguém me buscou em Guarulhos e me levou pro Sesc Pinheiros, que é um lugar enorme de shows lá E em é São longe, hein, Paulo. de Guarulhos. E aí eu cantei, a gente ganhou em terceiro lugar na categoria de júri popular, né? Que é a categoria de votos pela internet. A gente pediu pra todo mundo da família, do mundo, votar. A gente teve bastante voto. Tá Então, vendo, essa história Neira? foi legal. Da próxima vez que a gente for participar da KWN, a gente precisa fazer isso. Pode deixar. E essa agenda corrida que você falou do torneio, do trabalho voluntário, quanto tempo foi isso? Quanto tempo você passou na África e esse intervalo entre o torneio e essa viagem? Foi assim, Gabi. A gente se inscreveu pro concurso no fim do ano, acho que novembro, dezembro. A passagem já estava comprada para janeiro, né? E a final do concurso ia ser nessa data que eu te falei, que eu acho que, sei lá, vamos jogar 12 de fevereiro, que era bem o dia que eu ia chegar de viagem, certo? Isso é 2013? 2012. Ah, 2012. 2012, Aí eu fui viajar, porque já tava, né, imagina, tudo pago. Era uma viagem que eu queria muito fazer também, além de ser um lugar que eu gostaria de conhecer. É um trabalho voluntário que eu sempre sonhei em fazer. E aí eu não abri mão, obviamente, dessa viagem, desse trabalho voluntário, mas eu tentei conciliar. Isso foi o período, vamos calcular aí, questão de 1 mês e meio, mais ou menos, entre a gente se inscrever e passar no concurso e a viagem da África acontecer e eu voltar. Porque a viagem do trabalho voluntário da África foi de 1 mês só, né? Entendi. Então foi isso. Você já foi pra África? Eu também já fiquei sabendo que você já foi pra Índia. Daí, eu queria saber, conta um pouco aí de como foi essa turnê sua. Porque Então, foi pra vários lugares, só não foi pra cantar, mas pra ajudar, né, trabalho voluntário. E na Índia, lá também é muito comum o senso, a yoga, né? Sim. E me falaram que você chegou a dar aula de yoga? Eu ainda dou aula de yoga. Nesse momento eu não tô dando, eu dei uma pausa nas aulas particulares que eu tava dando, mas eu dou, né? Eu sou instrutora de yoga, formada e tal. Então, olha, Você sempre gostou de viajar ou tipo... Sempre. Viu? Então, isso sobre a infância também é legal falar, porque o meu pai é carioca e minha mãe é mineira. Então, meus avós, né, sempre ficaram no Rio e em Minas, e meus primos e meus tios. Então, desde que eu me conheço por gente, a gente pega estrada. Viagens rodoviárias, né, de estrada. Mas eu sempre tenho amigos meus que falam que eu tenho rodinha no pé, assim. Tipo, eu tô sempre, né, por aí. Então, essa coisa de se deslocar é muito fluida pra mim, eu sempre curti. Viagens nacionais, né, pra visitar minha família. Mas vocês falaram da África e da Índia, né? O ano passado, essa turnê, não sei se é isso que você quer dizer, Gui, o ano passado, eu não tirei esse ano, vamos dizer assim, semi-sabático pra viajar. Quem me dera viajar o mundo, gente. Quem me dera. Um dia, quem eu sabe. quiser ir pra vários países. Isso. Mas
Quando eu comecei a trabalhar, e vocês vão passar por isso também, Neira já passou e tá passando, né? Você começa a ganhar dinheiro. Você começa a ganhar seu dinheirinho, né? Que é mais do que a mesada que seus pais te dão, ainda bem. Sim. Aí, eu morava com os meus pais. E aí, eu comecei a ver que eu conseguia guardar bastante dinheiro. Guardava. Aí, chegou uma época, na faculdade ainda, que eu pensava, nossa, eu tenho uma amiga que mora na Costa Rica e pode me receber. Eu tenho outra amiga que toparia ir pra Colômbia comigo. Eu tenho outra irmã, tenho uma irmã que toparia ir pra África do Sul, é só a gente conversar com os meus pais pra ver se, né, no orçamento familiar a gente Isso consegue. em que ano? Mas você começou a planejar? Isso, eu comecei a planejar em 2011. Porque 2012 foi a primeira viagem internacional que eu fiz com o meu próprio dinheiro. Por quê? Porque não são viagens baratas, mas o meu estilo de viagem não é viagem muito cara também, porque eu gosto de viagem de aventura, viagem de trabalho, Não são viagens voluntário. tipo Paris, Londres, Então, tipo viagens mais... Aí, pra Europa, eu fui depois que eu tinha ido para países que eu achava mais interessante, e isso tem a ver também com esses países primeiro serem aqui na América, né? América Latina e América Central, e aí só depois eu fui viajar para Europa. E aí também fui para casa de pessoas, de amigos conhecidos. E aí, com um dinheirinho guardado e pessoas conhecidas, sua viagem se torna mais econômica e mais significativa também, né? Porque não Você precisa vai viajar pagar hotel, transporte. e de quebra você tá indo visitar pessoas queridas, né? Então, tudo começou quando eu comecei a ver que eu guardava X de dinheiro. Eu pesquisava os roteiros, né? Dos locais onde eu gostaria de visitar. E aí, isso foi acontecendo. Aí, quando eu fui ver, eu tava fazendo uma viagem dessas por ano. Na época de férias escolares, que é janeiro, em países que eu tinha interesse em visitar. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Então, nessa turnê, em 2012 teve a África do Sul, 2013 teve a Costa Rica, que eu fui visitar uma amigona da faculdade. Em 2014, se eu não me engano, eu fui pro Peru. Aí, ou 14 eu fui pra Colômbia, 15 eu fui pro Peru, se eu não me engano. 16, eu não lembro se teve alguma viagem. Ah, lembrei. Em 16, meus pais foram morar em Portugal. Falando em Portugal, né? Eles foram morar em Portugal. Estou. Eu lembro que você ficou um tempo em Portugal pelo Instagram. Aí quando eu coloquei essa pergunta, eu falei assim, a Fabi vai saber essa daqui, gente. Tá vendo? E o problema é que não soube, né? Tô desligada total, tô até com vergonha. E aí, o que eu fiz? Eles iam morar em Portugal, ao invés de viajar no começo do ano, eu viajei no meio do ano, né? E aí foi quando eu conheci França, Portugal... Você fez um mochilão na Europa? Mais ou menos, não foi muito mochilão também, não. Eu fiquei na França e em Portugal, eu acho. Você não passou pela Espanha? Não passei pela Espanha. Mas sabe quando eu passei pela Espanha? Que eu acho que é uma coisa que vocês vão querer saber também. Quando eu fiz um pouquinho do caminho de Santiago de Compostela, caminhando. Que é aquele caminho super famoso, né? Eu peguei o trecho português. Eu comecei andando de Portugal pra cima. Então, eu comecei no Porto, na cidade do Porto, e fui sentido Compostela, que fica na Espanha. E aí, a gente tem que cruzar a fronteira com a Espanha. Foi quando eu conheci esse país. Né? Então, você chegou aí pra Espanha, Cheguei, né? De uma certa maneira. Isso, sim. E aí, em 17, eu fiz uma viagem interna no Brasil, um lugar lindíssimo, que é a Chapada dos Veadeiros, super recomendo também. 18, eu acho que eu fui pra Europa de novo, em julho, porque, se eu não me engano, tinha alguma coisa familiar também. Você foi para Portugal, onde seus pais estavam? Eles não eu não sei se eles estavam em 2018 lá, não tenho Eles já certeza. voltaram pro Brasil naquela época? Eles ficaram, 6 meses, né? Aí, 19, no fim de 19 foi quando eu fui pra Índia. Eu tenho vontade de conhecer, assim, sabe? As roupas são diferentes, a comida é diferente, tipo, Sim, os costumes, a cultura. Agora a gente tá vendo que a Fabi tá se tornando uma Glória Maria, né? Daqui a pouco, Glória Maria moderna. que Deus a tenha. E aí, uma curiosidade legal sobre a Índia, né? Tem uma cidade lá que chama Rishikesh, que é uma cidade onde tem o ashram dos Beatles. Que é tipo não é bem um mosteiro, é um centro de estudos dos Beatles. Só que esse centro de... Os Beatles, a banda, né? Isso. Ele foi desativado e tá decadente, assim, é meio triste. Só que nessa cidade não entra carne vermelha, carne de nenhuma espécie e nenhuma gota de bebida alcoólica. É uma cidade completamente vegana. E sem zero. Os garçons ficam ofendidos se você pede uma cerveja, um drink, alguma coisa. Eles ficam ofendidos. É mesmo? Eles ficam bravos. E lá, em alguns locais da Índia também, o cardápio da Pizza Hut, pode falar marca aqui?
Pode Já sim. falei, né? A gente, se Deus quiser, no ano que vem, ou quem sabe até no próximo semestre, não vai poder falar, porque daí a gente já vai estar maior. Mas por Olha, por enquanto gostei. pode. Que o patrocínio venha. Que o patrocínio venha. Sabe o que eu achei muito legal do cardápio da Pizza Hut de lá? Ele começa com o cardápio vegetariano. Nossa. E aí, não tá escrito assim... Sabe quando a gente vai nos restaurantes e tem lá uma folhinha verde pra dizer o que é vegetariano? Ou a parte só vegetariana tá escrito lá, veg ou vegetariano. Lá o cardápio da Pizza Hut, ele começa com o vegetariano e aí tem uma ou duas páginas escrito assim, non-veg, que é o não vegetariano. Então, o comum pra eles é o vegetariano Que legal. e o não vegetariano é o incomum. Nossa. É muito interessante. E eu não sou vegetariana, tá, gente? Pra tirar o mito aí da cabeça das pessoas, que tem uma galera que acha que eu sou vegana, vegetariana. Você foi pra Índia, e na Índia bem cultural ao curry, né? Sim. Eu sempre vi em filme e tal curry. Eu nunca entendi como é o curry e qual o gosto. É bom o curry? Então, o curry pode ser usado, a palavra que pode ser usada para duas coisas, tá? Para um prato que é um frango com essa mistura de especiarias que eles chamam de curry, ou só a misturinha dos pozinhos mesmo, de especiarias. O curry, ele é feito de páprica doce, se eu não me engano, Isso, o curry é açafrão. a sopa com frango. Não, a sopa com frango é esse prato com frango feito com essa mistura de especiarias que eu vou te falar o que é. Então, quando falar, vamos comer um curry, a pessoa está se referindo ao prato do frango. Se alguém fala, vamos colocar curry nessa mistura, nessa comida, aí é essa mistura de temperos. Que eu acho que é páprica doce, açafrão e alguma outra coisa. Não sei se é pimenta caiena, alguma coisa assim. É picante, então. É picante. Só que a Índia toda fica com esse cheiro. É muito engraçado. Todo lugar que você vai, tem assim, o cheiro de incenso de um lado e cheiro de curry do outro. É tipo uma miscelânea de cheiros. A gente fez uns stories nas nossas redes sociais, no Instagram, e a gente teve algumas perguntas que o público mandou pra você. Primeiro, você citou a própria professora Solange de inglês. Sim. E ela mandou uma pergunta. Ela perguntou como que você se distrai na sua vida. Nossa, como eu me distraio. Olha, hoje mesmo aqui na sala dos professores eu tava falando o quanto que eu gosto de tomar um cafezinho com um docinho. E aí parece que o mundo para, sabe? Cafezinho sem açúcar com um docinho do lado. E eu ouço música direto, né? Então, assim, coloco uma musiquinha na caixinha de som lá de casa, eu me distraio também. E, pra quem já me conhece há um tempo, sabe que eu adoro fazer essas coisas de lettering, de agenda, de bullet journal. Então, com caderninho, adesivo, caneta, lápis de cor, essas coisas me distraem bastante. Então, organização é uma coisa que ajuda? Sim. Os registros devem ser maravilhosos para os alunos. E a professora Marina, de português e de redação, perguntou sobre o seu trabalho de mestrado. Sim. O trabalho de mestrado tem a ver com o livro que você fez? Não, o livro é outro... Não? Meu Deus do céu. Que tempo que ela fez tudo isso, gente? Quantos anos você tem? Você tem 80 anos? 35. Não, ela fez um livro, mestrado, viajou pra Índia, vários outros A cada países. ano você faz uma viagem, né? Lembra, eu sou uma pessoa curiosa, gente. Então eu vou cavucando por aí. Tá, então a gente vai focar no mestrado primeiro. Mas dá pra falar em paralelo. A pesquisa de mestrado foi com pacientes psiquiátricos de um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial aqui da região de Campinas. Na época, eu estava muito querendo, assim, investigar os grupos ditos excluídos da sociedade, né? Então, assim como moradores de rua, que foi o público que eu entrevistei do trabalho que virou o livro, os pacientes psiquiátricos também ainda são muito estigmatizados, muito rotulados na nossa sociedade. E como a minha área de estudo é linguística aplicada, eu não tinha como estudar pelo viés da psicologia, porque eu não sou psicóloga, né? E nem psicanalista, nem psiquiatra. Então, o que eu fiz? Eu entrevistei pacientes desse CAPS para saber como que eles lidavam com a própria doença mental, que nem é o nome que se usa mais, né? Com o próprio sofrimento psíquico, que é o melhor nome a se usar. E aí foi isso. Eu fui nesse CAPS, entrevistei essas pessoas. Foram 5 entrevistados que foram para tese de mestrado, para dissertação de mestrado, analisando como é que eles se entendiam nesse corpo, né, indivíduo que é dito pela sociedade como não fazendo parte dos padrões de saúde mental. De forma pejorativa, chama de louco. Isso, os ditos loucos, né? E aí, o livro é sobre a pesquisa que veio antes dessa, que é com moradores de rua. Entendi.
Inclusive, onde que a gente consegue encontrar o seu livro? Na biblioteca do colégio. Na biblioteca Tem do colégio. 3 exemplares que eu doei Qual no o nome? colégio. Chama Se Essa Rua Fosse Minha. Então, eu super recomendo, assim, não precisa comprar o livro, gente. Sustentabilidade, né? Vamos lá na biblioteca, aluga lá com a Sônia, com a Milena, com a Ellen. Se quiserem também, eu tenho mais livros. Se vocês quiserem comprar, eu faço uma dedicatória muito bonita. As Tem fotografias ainda. foram feitas pelo Gabriel Rezende. Excelente lembrança, sim. E aí o Gabriel Rezende, que foi um parceiro de trabalho nosso por muito tempo, inclusive que participou muito do projeto de mídias com a gente. Sim. O Gabriel, eu escolhi o Gabriel para fotografar porque o Gabriel é uma pessoa muito sensível à arte. E ele topou ler o meu trabalho inteiro antes de tirar foto. Que legal. Então você imagina, uma coisa é você pedir para alguém tirar foto, viu? Você pode tirar foto aqui do meu trabalho de qualquer matéria, né? Foi o que a gente pediu agora. Outra- Tira uma foto pra postar os preparativos aqui do Isso. podcast. Outra no coisa é assim, Instagram. você pode ler o roteiro, conhecer quem é essa pessoa e depois fotografar com esse olhar Porque daí tira com emoção a foto. Né? total. Então, todas as fotos de capa, de contracapa, entre os capítulos, né, são do Gabriel Rezende, que foi muito, muito, muito querido ao participar desse livro também junto comigo. E qual é a editora? A editora é uma editora campineira chamada Ofícios Terrestres. Então já tem Pizza Hut, Ofícios Terrestres. Estão ouvindo aqui? Se vocês quiserem, pode vir patrocinar, tá? Agora, nesse negócio do CAPS, você me lembrou de uma coisa. Em Campinas tem vários CAPS? Tem. De vários tipos diferentes. Eu tenho uma conhecida, chamada Flávia, e ela é terapeuta ocupacional. Ela trabalhou num CAPS Legal. e conversou comigo bastante sobre isso, sobre os problemas, né, a deficiência psicológica que se falava. Algo que a gente pensa que, tá longe, não tem nada a ver, é raro. Mas é algo tão próximo, né? Sim. Porque depois que a gente pesquisa um pouco mais, a gente fica tão chocado com o que acontece. Como, por exemplo, crianças com problemas psicológicos, às vezes como gene de esquizofrenia, ser largada pela família, ou a família mantém distante, ficar só com os pais. Sim. E é algo sério as doenças. É muito sério, Gui, e tem, como eu falei pra vocês, um estigma negativo, né? É como se essa pessoa que está em sofrimento psíquico, ela tivesse cabeça fraca, sabe esses dizeres? Sim. Bem estereotipados, bem preconceituosos. Tem cabeça fraca. Frescura também, Frescura né? é mimimi, né? E aí, enquanto a gente estiver lidando desse modo, com isso, o preconceito vai continuar. E aí, quando a gente entrar em contato com uma pessoa que tem sofrimento psíquico, a gente vai se assustar, a gente não vai saber o que fazer, a gente vai excluir. E aí, esse grupo continua na exclusão, continua à margem da sociedade, né? O CAPS é uma herança positiva da reforma psiquiátrica, que é uma reforma pela qual o nosso país passou em 2011, se eu não me engano, com uma lei de um deputado que implantou isso. Porque se não fosse os CAPs, a gente não teria um tratamento adequado dentro do sistema público de saúde, né, para essas pessoas. Essa conhecida minha trabalhou também por muito tempo num lugar que eu acho que você deve conhecer. Um lugar chamado Cândido. Cândido Ferreira. Isso. Um hospital excelente que a gente tem aqui pertinho da gente, que trata de pacientes com sofrimento Quando psíquico. eu fui lá, eu não sabia de nada, tava com medo de aparecer um cara na janela. Tá vendo? Mas Aí a gente fica com medo, porque não se fala sobre isso. Mas são pessoas tão doces assim, tem umas Sim. pessoas doces. Às vezes tem algumas pessoas que, por exemplo, podem falar algumas coisas, tipo, erradas, ou até por medo, algo perigoso, mas é porque elas têm uma deficiência, não é culpa delas. É uma deficiência psiquiatra, mas que com ajuda é tratável, Com claramente certeza. tratável, e não é necessário exclusão. Sim. Tanto que existem esses CAPs e o Cândido, inclusive. Pra gente caminhar aqui pro finalzinho, tem uma pergunta que fizeram no nosso Insta também, e já tava aqui no nosso roteirinho, que é sobre seu ano sabático. Pra você explicar pra gente o que é ano sabático, que muita gente não sabe o que é, o que você fez, como é que foi, o motivo. Tá. Porque eu fiquei o meu 7º ano inteiro ouvindo. Quando você vocês vão ver com a Fabi ano que vem. Fabi. Eu não sabia quem era. A hora, você não... Daí quando chegou a hora, apareci. daí, ao invés de aparecer você, apareceu a Adriana.
Só Não ci- tem problema nenhum, ela é super gente boa. Só citando aqui, ó, foi a aluna Isadora e o Lucas Serpentin que perguntaram sobre o seu Ai, que recesso, né? legal. Seu ano sabático. Que legal. Então, foi o seguinte, ó. Vou explicar pra vocês, que é legal porque também tem a ver com a origem da palavra, né? Sim. Vamos terminar do jeito que a gente começou o programa. Sabá, para os judeus, é aquele descanso depois do 7º dia, né? De Deus. Isso. E aí, é um descanso que, biblicamente falando, é o descanso da terra mesmo. Depois que você plantou na terra, extraiu da terra, a terra precisa descansar. Então, a origem da palavra é essa, né? Depois do 7º dia, a terra, as pessoas, o mundo, enfim, ou depois do sétimo ano, é sempre o número 7, né? Deveria haver um descanso. Então, o sabático vem disso, né? E aí, foi o seguinte, eu tava 10 anos já aqui no Notre, 10 ou 11 anos, né? E aí, vocês, né, algumas pessoas me conhecem há mais tempo como Neirã, vocês me conheceram como professora. Eu sempre fiz muita coisa. E eu sempre vivi com um pezinho... Não, eu sempre Foi vivi pouca com coisa. um pezinho no acelerador, Sim. tá? Eu tenho uma característica de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa. Tem tratamento em terapia, em outras coisas e tal, mas eu tenho um quesinho de ansiedade. Eu tô bem mais tranquila hoje do que eu era com 20 anos de idade. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para esses 10 anos de trabalho direto, eu olhei e falei, cara, eu não parei. Eu fui emendando pesquisa com mestrado, com livro, com show e tal, e eu gosto muito de tudo. Então, eu não parei por quê? Porque eu gostava de fazer tudo, não fazia na pressão, não era forçada a fazer. Só que aí, no meio da pandemia, eu acho que todo mundo teve, né, algum tipo de reflexão individual e coletiva. Eu comecei a olhar para minha história de vida e falei, cara, eu acho que eu preciso dar uma pausa, sabe? Eu preciso tirar um pouquinho o pé do acelerador, eu preciso ficar um pouco mais tranquila, olhar para tudo que eu fiz até agora e apreciar, sabe? E aí, voltando à coisa lá dos sonhos que a gente conquista quando a gente se organiza financeiramente, lembra? Eu juntei um dinheirinho, conversei com a minha família, né, com as pessoas principalmente que me apoiam e tal. E aí eu fiz as contas, tanto financeiramente quanto de tempo, e eu falei assim, eu acho que eu consigo parar um pouquinho. Depois de ficar ralando um tempão, né? Depois de ficar sem parar, sabe? Nessa, eu não vou dizer loucura, porque eu sempre gostei muito das coisas que eu fiz, mas eu sempre emendei um ritmo uma frenético, coisa na outra. né? Isso. E aí foi isso, sabe? Foi esse momento que eu pude pausar e, lógico, deu muito medo, né? Porque imagina, será que eu vou conseguir voltar para esse local? Será que as pessoas vão... Insegurança, né? Isso, insegurança. Será que as pessoas vão me assimilar de novo nesse espaço? Eu vou ter ficado 1 ano fora, né? Mas quando você faz as coisas bem feitas, quando você faz com verdade, quando você faz com o seu melhor... Planejamento. Os resultados vêm. Você não precisa muito querer controlar tudo, sabe? As coisas vêm. Então, não sei se eu respondi, gente. Eu acho que respondeu sim. É porque não perguntaram o que eu fiz. Ou perguntaram o que eu fiz. Perguntou aqui? Perguntaram. Tá. E aí... Como foi? O que você fez? Por isso que é legal dizer. Eu não me planejei pra dar uma viagem ao mundo. Que tem muitas pessoas que acham, né? Eu me planejei pra pausar. E o que eu fiz nessa pausa? Eu fiz tudo que eu gosto muito. Então, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de encontrar as pessoas. Eu gosto muito de viajar. E eu gosto de comer. Que legal. Então, eu fiz muita leitura. Gente, eu li muita coisa. Quantos sem zoeira. livros você leu, assim, em um ano? Cara, em número de livro, é que vários livros eu não terminei. Eu comecei e não terminei. Sim, porque, né, tudo bem, você se desinteressa pelo livro. Sim. Minha conta da Amazon, outra marca, minha conta da Amazon tem, assim, 1 livro por mês. Se eu te mostrar o meu extrato da Amazon, vai ter 1 livro por mês. Nossa. Eu não devo ter lido 12 livros, tipo, 1 por mês. Eu devo ter lido uns 8 livros, assim. Não é muito, gente. Tem gente que lê 2 livros por mês. Né? Então, eu li muito, aí eu fui visitar pessoas, visitar amigas, amigos, em locais dentro e fora do Brasil. Eu fiz bastante yoga, muita prática, yoga, meditação. Você fez tanto que até chegou a levitar, né? Quase levitei. E dormi bastante também, tá? E eu não zerei minhas atividades profissionais, tá? Eu continuei dando aula de yoga e eu dou assessoria pedagógica em outra escola aqui de Campinas. Eu continuei trabalhando nessa escola, então não fiquei zerada de trabalho. Eu fiquei ali com... Por isso que eu falo que é um semi-sabático. Diminuiu tipo coisa. 70%. Então, Fabi, não sei se você já ouviu falar, mas é uma coisa bem legal. Chama bate-bola. Sabe o que é? Já. Eu vou falar uma coisa, por exemplo,
Uma comida, você... Tá. Arroz, feijão, não sei, Tá. alguma coisa assim. Eu sou péssima nisso. Mas vamos ver. Vamos. Então, bate-bola, um jogo rápido. Defina seu ano sabático em uma palavra. Presente. Presente. Bonito. Qual a música que não sai do seu repeat? Nossa, em uma palavra. Ó, tem uma música, mas eu tenho ouvido muito lo-fi, porque aí lendo e trabalhando. Mas tem uma música que eu tô ouvindo muito, que eu super indico, inclusive. Chama Outono, do Melim, da banda Melim, Ah, eu com o sei qual que Djavan. é. Muito bonita essa música. Maravilhosa. Eu gosto. Ouçam, tá tipo É. top, sei lá, 5 do meu Spotify. Mais uma marca. Inclusive Spotify, Aí, ó. depois tem que nos seguir. Vamos subindo. Editora, Pizza Hut, Amazon. Spotify. E qual que é o seu maior prazer em ser uma professora? Nossa. Em uma palavra meio Uma difícil, palavra. né? Uma palavra. Novidade. Novidade. Você nunca para de Tem aprender com os sempre uma alunos, novidade. Uhum. Todo dia é algo novo, assim. E eu tenho uma também. O nosso podcast é o Sem The Talk, né? Com quem que você gostaria de ter uma conversa? Pode ser qualquer pessoa do mundo. Quem? Aquela pessoa que estaria na sua frente, assim, pra conversar. Gente, numa palavra... Lógico, né? Uma pessoa... Pode ser alguém que já existiu, não tá mais com a gente. Cara, eu queria muito conversar com o Fábio Porchat. Não, ela tem tantas pessoas. Olha, eu entendo a Fabi. Eu Ai. queria muito conversar com ele. Se fosse pra eu conversar de alguém... Jesus, como é que é grande. Jesus, grande. Não, Fábio Porchat. Ah, isso aí, Fábio Porchat. Eu Mano entendo. Brown. Eu entendo. Se a gente Porque... chamar o Fábio Porchat pra cá, pra você ver de novo. Hoje, com certeza, eu passo a madrugada aqui. Eu não sou tão fã assim, né? Não é pra isso. Mas assim, hoje, na atual fase da minha vida, eu queria muito conversar com o Fábio Porchat. Se vocês Ri um colocarem pouco, ele né? aqui, é. Eu entendo você. Eu fui num show de stand-up comedy outro dia do Igor Guimarães, conhece? Nossa, eu adoro Nossa, ele. se eu passasse, Aquela vozinha dele. juro pra você, se eu passasse 30 minutos com ele, ia ser... Eu poderia estudar Mas o resto olha, do dia inteiro. Eu posso fazer Que ele é engraçado. asterisco no Fábio Porchat? Aham. Seria muito legal conversar com Jesus Cristo e com Gandhi e com Buda. Só que eles não iam falar nada. Eles iam ficar no Zen. silêncio, naquela Uhum. coisa de zen. Então, lógico que eu queria saber o que passa no coração e na cabeça deles. Óbvio, mas conversa mesmo, pá, bate-papo, talk. Eu acho que é isso. Com o Fábio. Eu também escolheria Jesus tirando o Igor Guimarães, porque daí eu se fosse... Tirando o Igor Não, se fosse... Tirando o Não, Você tem que colocar isso. não, o que eu digo é, tirando o Igor Guimarães, tipo, excluindo essa parte que eu falei, eu conversaria com Jesus, indo um pouco mais sério, conversaria com Jesus, só pra, daí eu teria uma garrafinha da água, tá? Ele quer um pouco de água? Aí ele pega um pouco, pronto, vira vinho, vamos ver se é bom. Essa é boa. Lembrando Por que que não você é menor de experimentar um idade. pouco? Lembrando, Não, quando eu só for lembrando. adulto, né? Quando eu for adulto. Você vai lembrar. Você estava esperando uma coisa muito, tipo... Eu tava, Não, eu tava esperando esperando, tipo, assim, Gandhi. sei lá, Madre Teresa, sabe? Só Fábio Porchat. Aí Fábio Porchat. Nesse contexto faz sentido, podcast, assim. Sim. Chama o advogado pra Lomas. Vamos finalizar por aqui. Esse foi o nosso bate-papo com a professora Fabi. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi muito bom o podcast, rendeu muita coisa. E eu acho que a gente poderia chamar você para uma segunda parte só para falar sobre histórias de viagens, né? Porque Vamos. ficou Eu muito tenho difícil. É várias. pouco tempo para você falar sobre tudo. O que vocês acham? Ó, Uma inclusive, posso deixar um teaserzinho, as palavras africanas. Então, eu vou deixar uma Boa. aqui. Nossa. E aí, eu tenho várias histórias pra contar. Quem Boa. adivinhar o que é? Ngoaikanda. Quê? O quê? Se virem pra descobrir o significado, a gente se Não, encontra peraí, aí faz de no novo, faz de novo. Então, vamos lá. Ngoaikanda. Gente, Eu não faço a mínima ideia. Eu prefiro continuar com estou, depois estou. Então, Fabi. aproveitando que a Fabi falou disso de um teaser, então você que tá ouvindo a gente agora, não esquece de seguir o CND, o Mídia CND no canal do YouTube e o Instagram também, para você ficar atento. Tem vários outros projetos, mas principalmente também o podcast, para se sair uma parte 2 desse podcast seria bem legal, e também vir muitos mais convidados ao longo do ano, você não pode perder. Já segue a gente aí. é isso aí. Também Muito disse- obrigado, Fabi. Vou finalizar. Quem tá vendo pelo YouTube, siga nosso Spotify também. A gente também tem uma conta por lá. O áudio- Isso, Spotify. CND Talk no Spotify. É isso E é aí. isso. Tá? Mais um Vou motivo seguir pro aqui, Spotify. gente. Já vou Mais um abrir motivo meu- pro Spotify patrocinar nós. Já vou abrir meu É isso. Spotify aqui. Valeu por ter aceitado o nosso convite, foi muito bom. A gente vai querer que você participe de novo, contando só histórias de viagens, histórias engraçadas.
E você é uma pessoa que, assim, eu acho que todo mundo gosta aqui na escola. Acho não, tenho certeza, todo mundo gosta aqui na escola, Fabi. Ai, gente, eu também De gosto quem- muito de todo mundo. É. A troca é recíproca, Sim. com certeza. Tento lembrar o nome de todo mundo que eu já dei aula, que é irmão e tal, porque essa troca é muito Agora você muito sabe de legal. mais um, né? Isso, agora eu já sei o Guilherme, que quase foi meu aluno. Quase, por um tris. Obrigada, gente, de verdade. Obrigadão. A gente que agradece, Fabi. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.